Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de processo penal. Agora sim, finalizando a parte da investigação, porque a gente já conversou bastante sobre arquivamento, o que continua, o que vai mudar pela frente, lá no artigo 28. E aí a gente entrou, aproveitando que a gente está falando do artigo 28 e a sua nova redação, a gente entrou no 28A, que por sua vez está em pleno vigor, porque se refere a um novo instituto despenalizador, que é o ANPP, ou seja, o Acordo de Não Persecução Penal. Rapidamente, eu mostrei para vocês que ele veio com o intuito de evitar o encarceramento, que a gente passa por problemas graves com isso, né? Até comentei com vocês que de fato o Brasil é um país que prende muito, mas prende mal, e aí a gente caiu numa situação que muita coisa precisa ser revista. E uma das saídas encontrada pelo legislador foi justamente colocar esse instituto despenalizador, e a gente viu que o nome sugere que é um instituto, no sentido, naquele formato de benefício, com o intuito de não impor pena. E antes disso, né? Vocês lembram aí que antes dele impor uma pena, ele evita o ajuizamento de uma ação penal. E então, eu fiz aquele alerta para vocês. Cuidado, porque o artigo 28, eu tenho o 28 caput e eu tenho o 28A. O 28 caput fala de arquivamento e está suspenso. O 28A, ele trata do acordo de não persecução penal, que está em pleno vigor, e começamos a falar na última aula, e aí a gente vai fazer, como a gente sempre faz, uma brevíssima revisão para a gente entrar na parte nova. Mas antes, eu tenho uma participação especial hoje. Olha quem está comigo, a minha linda Mariana, minha amada Mari. Ai, que gostoso, hoje eu estou com companhia preciosa aqui. Vamos lá, meus queridos, o que a gente falou a aula passada? Nós falamos os requisitos, e aí tá lá no caput. Para impor esse acordo de não persecução penal, não é caso de arquivamento, tem que ter uma confissão, o crime não pode envolver violência doméstica, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Nós vimos as condições a que ele está sujeito, porque lembra que eu falei que nessa vida nada sai de graça? Então, para não ter processo, então ele também vai ter que cumprir algumas condições. Reparar o dano, nós temos também a questão da prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, só que alternativamente à prestação pecuniária, nós temos também aquela outra condição imposta pelo Ministério Público, até que eu chamei para vocês aí de o famoso cheque em branco, né? E que a gente já conversou sobre isso, então só vou mencionar rapidamente aqui para título de recordação. E aí, o parágrafo 2º, nós vimos as vedações, as hipóteses em que eu não posso trabalhar com esse benefício que a gente está tratando. Não ser caso de transação penal, o investigado não pode ser reincidente, ou o crime não pode ter aquela conotação reiterada, habitual ou profissional. Também alertei sobre esse entendimento. O que se entende, né, por uma conduta profissional? A gente também ficou em estado de alerta em relação a isso. Não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por qualquer outro instituto, não só a ANPP, qualquer outro instituto. Se não, lembra que eu falei, vai virar bagunça o tempo inteiro, sendo beneficiado, vai dar uma sensação horrorosa de impunidade e vai colocar a perder a finalidade desse instituto. E, por fim, não pode, em hipótese alguma, isso daí foi reforçado pelo legislador, não pode, além de envolver grave ameaça ou violência, também não pode envolver nenhum crime no contexto de violência doméstica e nem em relação à mulher, no que diz respeito a gênero, ou seja, em razão de gênero. E agora sim, nós vamos abrir um novo tópico, salvo engano é o número 6, e aí nós vamos falar sobre as formalidades, ou seja, como que se faz esse acordo. Para isso, você vai lá no parágrafo 3º e acompanha comigo, que é um acordo que exige aí de fato, uma certa formalidade. Por quê? Tem que ser por escrito, tem que ser feito por defensor, não só feito por defensor, mas assinado por ele e também pelo investigado. Olha, eu vou fazer um parêntese aqui, que eu sempre gosto muito de técnica, eu gosto de ter a técnica apurada na ponta da língua e eu sou exigente com a técnica com vocês.
Eu não posso chamar o beneficiário deste acordo de réu e nem acusado. Eu posso chamá-lo de investigado ou indiciado. É mais comum ser indiciado, porque lembra que primeiro ele começou sendo investigado, aí como a autoria do crime acabou ficando um pouco mais consistente em relação a ele, digamos assim, subiu de posto, subiu de patente e se tornou indiciado pelo ato lá do delegado. E aí eu não posso chamá-lo de réu, não posso chamá-lo de acusado, porque não houve o oferecimento da denúncia. Aliás, esse acordo é para não ter o oferecimento da denúncia. Gente, ponha isso na cabeça de vocês, por favor. É um acordo para não ter o oferecimento da denúncia. Tudo bem? Então, vamos recapitular lá na formalidade. Tem que ser por escrito, o defensor vai fazer, vai assinar, o indiciado ou o investigado vai assinar juntamente com ele e será endereçado ao juiz. Por que vai ser endereçado ao juiz? Porque esse acordo só vai ser validado dentro de uma audiência, que é o nosso próximo tópico, que você vai abrir aí 7, que são as providências judiciais. Já que é encaminhado para o juiz, resta a gente saber agora o que o juiz pode fazer quando ele recebe o ANPP, firmado e elaborado pelo defensor. Bom, você vai anotar aí, antes da gente verificar, os parágrafos 4º ao 9º e 12. Gente, é parágrafo para caramba, viu? O 28A, ele abre um monte de parágrafo, um monte de inciso. Daria para fazer tranquilamente ali uns 10 artigos de um só. Mas como eles já colocaram o A, né, o pingente, não dá para fazer 29 e 30, porque senão ia perder a sequência do CPP. Então, eles encheram de parágrafo e de inciso. Vejam que isso que a gente está falando, que são as providências judiciais, eu tenho do parágrafo 4º até chegar no 9º e também no 12. Doutores, o que o juiz pode fazer quando ele recebe esse acordo por escrito? Ele tem duas saídas. Ou ele vai validar esse acordo ou ele não vai validar. É o que a gente chama de, tecnicamente, homologação. Então, você vai colocar aí nesse tópico 7, a letra A, homologação. Vocês sabem que homologar nada mais é do que o juiz verificando, passando por um critério da legalidade, percebendo que o acordo foi feito por advogado, existe uma voluntariedade. Como é que ele sabe que teve a voluntariedade por parte do indiciado? Porque essa homologação tem que ser numa audiência. Então, o juiz vai designar uma audiência. Ele não vai fazer isso lá no gabinete dele vendo papelada, vendo tela fria de computador. O indiciado vai comparecer a essa audiência juntamente com seu advogado, deverá estar presente também o Ministério Público, e aí o juiz, então, vai analisar principalmente essa questão da voluntariedade, se tá ok, se ele não se sentiu, né, forçado a fazer esse acordo, se isso não foi imposto para ele, se os requisitos estão preenchidos, se de fato ele está com um advogado, se o advogado está de fato assessorando, porque aí, e aqui me permitam abrir um outro e necessário parêntese, no processo penal eu não posso deixar o juiz, ele acaba sendo um fiscal da ampla defesa, não é verdade? Ele verificando que o réu está sem a devida assistência jurídica, o juiz pode inclusive destituir o defensor e colocar outro. Por isso que tem que ser esse acordo firmado ali na presença dele. E aí o juiz percebendo que está todo mundo feliz. Por que todo mundo fica feliz? O advogado, não sei se ele vai ficar muito feliz não, viu? Não sei se ele, a não ser que ele seja o defensor público ou dativo, porque aí o salário dele já vai estar certo no final do mês, né, digamos assim, principalmente o público. E aí a gente tem a gente ficou com um pouco de receio. Fala, será que os advogados vão querer ficar colocando empecilho nesses acordos para seguir o processo e aí não receber uns honorários a mais? Mas aí vai muito da ética, né, meus queridos? A gente tem que estar em prol do bom processo penal. A gente tem que estar andando juntamente com todos em prol de um bom desfecho do processo penal. A gente não pode ir contra. Aí vai muito da questão do caráter da pessoa. Mas aí, todo mundo feliz, indiciado feliz, o defensor, temos que estar felizes também, evidentemente. Juiz tranquilo, menos um processo. Promotor, então, feliz da vida, que não teve denúncia, beleza, homologou. Homologou, para onde que vai esse acordo? Vocês imaginam para onde que ele vai? Vai para a prateleira do juiz? Quem que
faz isso, Mari? Mari, quem que faz isso? A Mariana que me ensinou. Teve uma moça no Big Brother que faz isso, né? Uma mineirinha. Como é que ela chama, Mari? A Ive. Vai pra prateleira do juiz? Não. Vai pro juízo das execuções. Vai mandar lá pro juiz da vara das execuções penais, da execução criminal. Porque lembra que ele concordou em cumprir algumas coisinhas? Pagar, prestação pecuniária, prestar serviço, reparar o dano. Vai ter que ter, portanto, a fiscalização do cumprimento dessas obrigações. Então, vai remeter lá para o juízo da execução penal. E, obviamente, esse artigo 28, tanto o caput que está suspenso, quanto esse que está na ativa, digamos assim, como esse artigo, esses dois textos legislativos vieram para prestigiar muito a vítima, o juiz vai também intimar a vítima. Interessante isso, né? Então a vítima vai ser comunicada da homologação desse acordo que foi feito aí com o indiciado. Agora, já abrindo um segundo tópico aí, a letra B, é bem verdade que o juiz barre esse acordo. O juiz vai, portanto, não homologar. O que levaria o juiz a não homologar esse acordo de não persecução penal? Se o juiz perceber que as cláusulas estão inadequadas, insuficientes ou abusivas. E aí, doutores, uma pequena reflexão no que diz respeito a isso. O juiz verificar cláusulas abusivas, eu acho espetacular. Cláusula abusiva é aquela que está absolutamente contrária à lei, né? O Ministério Público trazer aí, na celebração desse acordo, uma condição extremamente alheia à margem da lei, no sentido de forçar o indiciado a fazer esse acordo. Agora, inadequada ou insuficiente, a meu ver, assim como eu tenho visto alguns colegas criminalistas comentando sobre isso, me parece que fere um pouco o sistema acusatório, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, é dele a titularidade para oferecer esse acordo. Ele está à frente da melhor política criminal, ele está à frente da melhor saída a ser dada diante desse caso. É ele que estaria abrindo mão da ação penal em troca, em prol de algumas cláusulas, de algumas que são as condições que nós já estudamos. Então, a meu ver, me parece ser um pouco, ferir um pouco o sistema acusatório, porque eu acho que as condições estão listadas na lei, e o Ministério Público é a melhor pessoa para verificar qual que é a mais eficaz, qual que é a mais suficiente ali para o caso, porque é ele que é o titular da ação penal. Mas eu acho importante a presença do juiz no que diz respeito a cláusulas abusivas. As abusivas, ou seja, aquelas contrárias às leis, alheia à lei, acima das leis, do que diz a lei, aí sim eu acho muito bem-vinda a figura do juiz. E, obviamente, se ele não concordar, então, o juiz não concordando, por essas razões, esse acordo de não persecução penal vai voltar para as mãos do Ministério Público para que ele ou reformule as condições, tecnicamente são chamadas de condições, aqui a gente pode chamar de cláusulas, propostas, mas a lei chama de condições, ou ele vai reformulá-las, ou ele vai acabar oferecendo a denúncia, porque fala, não, realmente, não seria caso do acordo, enfim, ou ele oferece a denúncia. Só que nós temos uma questão aqui que é a seguinte, pode acontecer do Ministério Público bater o pé, pensa naquele promotor, naquela promotora teimosa, vai bater o pé e vai falar assim pro juiz, tem nada errado não, tá tudo certinho, não vou modificar cláusula, não vou inserir cláusula, não tem nada abusivo, eu não vou mexer em nada. Por outro lado, o juiz tá assim, mas tá abusivo, tá inadequado, tá insuficiente, e o promotor tá certinho. O que o juiz então deve fazer diante desse impasse? Vejam, repito, o acordo foi para o juiz para ele marcar audiência, ele deixou de homologar porque ele percebeu que as condições estavam abusivas, inadequadas ou insuficientes nos termos da lei. Manda para o promotor de justiça e o promotor de justiça diz o seguinte, não vou mexer em nada, para mim tá tudo certo. O juiz fala, não tá certo para mim, o promotor fala, mas tá certo para mim. Então nós tivemos o impasse aqui, a saída dada pela própria redação do artigo é que o juiz vai remeter esse acordo de não persecução penal para o procurador-geral rever essa situação. E aí, nessa revisão, o que ele pode fazer? Ou ele vai reformular
ou ele vai oferecer a denúncia. Ou ele reformula ou ele oferece a denúncia. Então é a saída que foi encontrada aí pelo legislador. Temos crítica em relação a isso? Sim, gente, temos críticas. Vamos devagar, vamos ver o que a prática vai nos dizer. E você que está aí ainda fazendo estágio no Ministério Público, ou já teve a oportunidade de fazer estágio no Ministério Público, ou até mesmo na Defensoria Pública, quiçá no escritório em que vocês estão aí, nessa linha de frente aos pedidos do ANPP, traga para nós aqui no chat, ou faça um texto e me manda para eu colocar no AVA à disposição dos outros colegas, para que a gente possa discutir junto isso. Vocês têm muita habilidade, muita aptidão, muito know-how para fazer isso, porque vocês já estão no cenário. E se você não faz estágio, o que você leu sobre isso? O que você anda pesquisando? Você viu alguma coisa? Traga a sua contribuição também, acho que vai ser muito enriquecedor, porque, gente, a gente tá bem às cegas. Tá todo mundo muito às cegas, tá? E por fim, lá no parágrafo 14, faço uma observação, leitura que eu gostaria que você fizesse aí desse parágrafo 14, que o que a gente vai fazer se o Ministério Público simplesmente deixa de oferecer esse acordo de ANPP. Ele não oferece o acordo de ANPP, ou seja, teria todos os requisitos para oferecer, mas ele não oferece. Aí, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao procurador-geral, para o procurador-geral, mais uma vez, rever essa situação. Entenderam, então, como funciona? Eu estou falando agora, pedi para você abrir uma observação aí, em relação ao parágrafo 14, e veja você que esse parágrafo 14, ele fala na hipótese do vácuo. Qual vácuo? O Ministério Público simplesmente deixa de oferecer esse acordo e o indiciado fala, poxa, mas eu teria direito, obviamente por meio do seu defensor, que teria uma leitura técnica jurídica muito mais eficaz, e aí então a saída é requerer a remessa dos autos ao procurador-geral para, mais uma vez, fazer a revisão. E a revisão, no caso, seria ou, de fato, pugnar pelo oferecimento da denúncia ou voltar os autos com a determinação de que era para ser feito, de que é para sim ser feito esse acordo de não persecução penal. Doutores, pelo que a gente percebe na prática, acho que a gente não vai ter muita resistência no que diz respeito às propostas desse acordo de não persecução penal. O que a gente tem um pouco de receio, um leve receio de defensores, advogados criminalistas, porque a gente é muito gato escaldado. Você sabe o ditado de gato escaldado? Gato escaldado tem medo até de água fria. Então a gente já levou tanta lambada com essas leis muito punitivistas e a gente acaba ficando um pouco receoso quando surge um benefício. Por que a gente fica receoso e não feliz? Porque esses benefícios não são vistos com bons olhos, muitas vezes, pelo Ministério Público e também pelo juiz. O juiz não tem nada a ver com isso, viu? O juiz homologa ou não homologa. Quem oferece benefício, quem fala que é para ser, quem não é para ser, é o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Quem vai falar que vai abrir mão da ação penal é o dono dela, que é o Ministério Público, e não o juiz. O juiz está ali de longe, homologando, como a gente falou. E a gente tem alguns receios. Eu particularmente tenho alguns receios de serem as coisas muito a toque de caixa. O que é a toque de caixa? É para ser feito numa audiência, não é? Juiz, promotor, defensor e o investigado. Será que o juiz vai estar sempre presente nessa audiência para verificar se não teve abuso, para verificar se teve voluntariedade, se não foi um acordo enfiado ali, com perdão da expressão, enfiado goela abaixo? Porque a gente sabe que muitos advogados são nomeados também a toque de caixa e eles ali simplesmente para também não ter que seguir com o processo, porque às vezes eles nem têm a habilidade com o processo penal, para evitar que eles sigam com o processo aí nas costas. Pensa você recém-formado, fui nomeado num processo, tô com medo desse processo, seguir esse processo, eu vou insistir para ter esse acordo aqui. Será que não corre esse risco também? Da gente, enquanto advogados, criminalistas, tentar forçar um acordo em que haveria chance de seguir um processo e no final ele ser absolvido? Tudo bem que esse acordo não vai gerar antecedentes, ele não vai ser, digamos assim, reincidente. Esse acordo aceito vai ficar constando ali na ficha do sujeito, porque vocês lembram que pode ter um benefício a cada 5 anos, então isso vai precisar ficar anotado, mas não vai sair
nos seus registros, quando ele for para pegar os seus antecedentes, não vai aparecer. Será que é um pouco de receio que a gente tem? E será que o juiz vai estar presente na audiência, como eu falei para vocês? Porque a audiência de transação penal é para o juiz estar presente. Eu quase nunca vi a audiência de transação penal com o juiz presente. Geralmente é o promotor que faz, que toca a audiência. Esses receios, eu acho que a gente tem que servir como um alerta e não como algo que desestimule. É um benefício que deve ser visto, sim, com bons olhos, porque visa ter um processo penal que demora, que é caro para o Estado, que às vezes é muito penoso para o próprio indiciado, visa impor uma pena, visa desafogar o sistema prisional, porque ele alcança algumas pessoas, né, alguns crimes em que essas pessoas poderiam continuar presas se não fossem esse acordo. E eu acho que a gente tem que ser otimista sempre. E a gente está muito bem representado pelas defensorias públicas e por aqueles que sempre veem o direito, quando escrevem artigos, quando estudam, quando vão em palestra, eles não vestem a camisa do réu ou da vítima, são aqueles que vestem a camisa do direito fundamental. Então a gente está muito bem servido na doutrina em relação a isso. Vamos caminhar para o finalzinho desse acordo de não persecução penal e verdadeiramente para encerrar o inquérito policial. E a gente segue no próximo vídeo. Força na peruca, não desanima, já já a gente volta.